Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso para a prova de título do NephroPapers. A gente estreia agora o nosso módulo de resolução de questões e como a gente já explicou lá no cronograma e na nossa estratégia do nosso curso, a gente vai ter aulas expositivas e também vamos trazer aulas nesse modelo resolução de questão. Então a gente inaugura esse modelo resolução de questão com o módulo de doença renal crônica. E antes de começar a resolução das nossas questões, e a nossa aula hoje é sobre definição da doença renal crônica, essa primeira aula, eu quero dar dois recados para vocês. O primeiro é que a gente se preocupou na hora de montar o cronograma, de montar a nossa estratégia, de trazer o mesmo conteúdo em diferentes momentos do nosso curso ao longo dessas 30 semanas. Então a gente começa o módulo de doença renal crônica nesse modelo de aula resolução de questão e no modelo de aula expositiva, a gente começa com o módulo de injúria renal aguda. Então é esse tema, doença renal crônica, a gente vai voltar a falar dele quando a gente estiver lá em julho nas aulas expositivas, justamente para que você fixe e absorva melhor o conteúdo e para que você não chegue no final do nosso curso tendo já esquecido tudo que a gente falou de doença renal crônica lá no comecinho do curso. E o segundo recado que eu quero dar para vocês é que nesse modelo de resolução de questão a gente trouxe aqui algumas questões em cada uma dessas aulas e a ideia é que a gente trabalhe o conhecimento em cima de resolução de questão. Não adianta ter só conhecimento de conteúdo, a gente precisa, quando a gente vai fazer concurso, quando a gente vai fazer prova, a gente precisa ter a habilidade de resolver questão, entender o que está passando na cabeça do examinador, do avaliador, entender ali as manhas de fazer uma questão. Às vezes você não precisa saber tudo, mas você tem condições de acertar e marcar o X correto naquela questão. E aí, para esse modelo, a gente trouxe algumas questões que foram inventadas por nós mesmos, a gente trouxe algumas questões de concurso público e a gente trouxe questões que foram adaptadas nas questões da prova de título da SBN. Infelizmente, a SBN ela não divulga o caderno de questão na prova de título, mas como todos nós do NephroPapers fomos preceptores da nefrologia, temos contato com várias gerações de residentes, a gente teve esse cuidado de montar esse banco de informação e baseado nesse banco de informação a gente trouxe questões muito semelhantes ao que a gente imagina que tenha caído na prova de título. Então a gente começa hoje falando sobre definição da DRC e a primeira questão que eu trago para vocês é uma questão de autoria própria, bastante direta, que diz o seguinte: são medicações que podem aumentar o valor da creatina sérica sem que de fato haja redução da filtração glomerular, exceto alternativa A, trimetoprim, alternativa B, fenofibrato, alternativa C, omeprazol e alternativa D, dolutegravir. E a gente traz essa questão justamente para fixar o conhecimento de como deve ser feito a avaliação da filtração glomerular. Então, na avaliação da filtração glomerular, eu posso utilizar os marcadores endógenos da filtração glomerular e posso utilizar os marcadores exógenos da filtração glomerular. Os marcadores exógenos são substâncias que não estão presentes no nosso organismo, de tal forma que a gente precisa fazer a injeção, administrá-los, e a gente consegue ou dosar no plasma ou dosar na urina. Então, eu consigo fazer clearance de inulina, eu consigo utilizar iotalamato e Exol, são os três principais marcadores exógenos. Então eles ganham por apresentar maior acurácia, lembrando que o clearance de inulina é o nosso padrão ouro para avaliação da filtração glomerular, mas a gente sabe que são marcadores que utilizam uma técnica que é de difícil empregação, uma vez que para eu fazer clearance de inulina, eu preciso injetar inulina no paciente, coletar a urina de 24 horas e dosar esse clearance de inulina, certo? Então é difícil a gente fazer isso daí para todo mundo, pensando que 10% da população tem doença renal crônica e pensando que a gente precisa rastrear a doença renal crônica em mais um tanto da população. E além disso, nosso grande outra limitação é o custo. Então, por dificuldade técnica e por custo, a gente tem limitação de acessibilidade, de empregabilidade dos marcadores exógenos, sobrando para a gente, no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, o uso dos marcadores endógenos. E os dois principais marcadores endógenos são a creatinina e a cistatina C. E aí eu gosto muito desse modelo porque ele explica que a concentração plasmática de um marcador endógeno, ele depende de fatores outros que não só a eliminação renal. Então, quando eu olho para a eliminação renal, eu tenho aqui o ritmo de filtração glomerular, mas também pode acontecer uma taxa de reabsorção
determinado marcador no rim e uma taxa também de secreção desse determinado marcador no rim. E além da participação do rim na concentração sérica desse marcador endógeno, eu preciso lembrar e olhar para a geração desse marcador endógeno. Então eu preciso ver se existe maior geração das células pelas quais, onde estão presentes esses marcadores, ou influência da dieta nesse marcador, e lembrar que existem outras formas de eliminação do nosso corpo que não seja a via renal, como por exemplo via hepática, como por exemplo via intestinal. Então quando a gente fala da creatinina, a gente sabe que a creatinina ela é derivada do metabolismo da fosfocreatina dos músculos e portanto a gente sabe que indivíduos que têm muita massa muscular tendem a ter maior geração de creatinina e tendem a ter níveis séricos mais elevados de creatinina. E por um outro lado, aquele paciente que tem sarcopenia, aquele paciente idoso, aquele paciente com doença crônica, que tem menos massa muscular, é um paciente que tem menor geração de creatinina e pode ter níveis de creatinina mais baixos. Além disso, a gente sabe que existem algumas bactérias intestinais que quando se proliferam, elas conseguem degradar a creatinina, então isso também pode interferir o valor da creatinina sérica. E lembrar que existem drogas, medicações que podem interferir na secreção tubular da creatinina. De toda a creatinina que é eliminada na urina, 10 a 15% dessa creatinina ela é secretada. Então, se eu utilizo alguma medicação que inibe a secreção, eu vou fazer com que a creatinina sérica ela se eleve, sem de fato estar interferindo na filtração glomerular. Então, eu vou ter um falso aumento da creatinina no uso dessas medicações. Então, só para a gente sedimentar algumas situações em que a creatinina ela perde um pouco a acurácia por alterações nesses outros fatores que determinam o valor de creatinina sérica, a gente precisa lembrar de situações em que eu tenho menor geração de creatinina, como idosos, principalmente idosos frágeis sarcopênicos, pacientes amputados, pacientes que têm doenças crônicas, como por exemplo, cirrose hepática, pacientes com neoplasia, pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida e pacientes que fazem uma dieta com baixa ingestão de proteína, como por exemplo os pacientes vegetarianos e veganos. Por um outro lado, pacientes que têm elevada quantidade de massa muscular, principalmente halterofilistas ou pacientes com dietas hiperproteicas ou pacientes que fazem suplementação de proteína, podem ter níveis mais elevados de creatina por um aumento da geração. E quando a gente olha a secreção tubular da creatinina, eu vejo que essa secreção ela acontece principalmente lá no túbulo contorcido proximal. 10 a 15% da creatina que sai na urina é secretada, não é filtrada, novamente estou dizendo isso. E eu tenho dois principais transportadores nesse túbulo contorcido proximal. Eu tenho o transportador de cátions orgânicos 2 e eu tenho essa proteína que é a extrusora de múltiplas drogas e toxinas 1. E existem algumas drogas que podem inibir esse transportador OCT2 e algumas drogas que podem inibir esse transportador aqui de múltiplas drogas e toxinas. Exemplos dessas drogas, o cobicistat, o dolutegravir, a rilpivirina, o raltegravir, que são drogas antirretrovirais, e aí o destaque com certeza para o dolutegravir, porque o dolutegravir hoje faz parte da primeira linha do tratamento antirretroviral. Lembrar da cimetidina, que é uma droga que praticamente a gente não usa mais. Lembrar do trimetoprim e lembrar dos inibidores de tirosina-quinase. Tem uma outra medicação que não está explícita aqui nessa figura, que é o fenofibrato. O fenofibrato é o único fibrato que aumenta o nível sérico de creatina por inibir secreção. Então, quando eu trago aqui as nossas opções das nossas alternativas, eu já vi que o trimetoprim está certo, eu já vi que o fenofibrato está certo, eu já vi que o dolutegravir também está certo. Então, sem dúvida, a nossa alternativa para essa primeira questão, a alternativa incorreta é o omeprazol. Não é omeprazol que aumenta a creatinina. Se eu estou falando de protetor gástrico, que aumenta a creatinina é a cimetidina. Beleza, gente? Vamos para a próxima questão, então. Então, essa questão ela é adaptada da prova de título da SBN de 2021. E ela diz o seguinte: a creatina sérica ainda é o principal marcador endógeno da filtração glomerular em virtude da baixa acessibilidade e dosagem da cistatina C. Uma vez dosada a creatina sérica, é melhor eu estimar a taxa de filtração glomerular. De que forma? Por um clearance de creatina na urina de 24 horas, pela fórmula do CKDEP, pela fórmula do MDRD ou pelo clearance estimado pela fórmula do Cockcroft-Gault. Então, Cockcroft-Gault já ficou para trás, né? Hoje a gente não usa Cockcroft-Gault em nenhuma situação.
utilização, né? É uma fórmula que ela é muito interferida por conta do peso do paciente. Então, pacientes que têm maior ou menor peso, a gente sabe que pode superestimar ou subestimar a filtração glomerular. Eu quero dar atenção principalmente à alternativa A, B e C. E eu já começo explicando e dando a resposta da questão, porque o KDIGO lá de 2012, ele recomenda para avaliação inicial da filtração glomerular de todo mundo, com recomendação 1A, a utilização da taxa de filtração glomerular estimada, baseada na creatina sérica, pela fórmula do CKD-EP. Lembrando que hoje a gente tem uma atualização da fórmula do CKD-EP desde 2021, em que a gente não utiliza mais o critério raça, o que talvez faça muito sentido, não só para a população mundial, mas principalmente para a população brasileira, que é uma população que tem tanta miscigenação. Mas lá por que o CKD-EP ele é superior, ele é melhor, ele é mais acurado na avaliação da filtração glomerular do que o MDRD? E eu trouxe alguns dados aqui dos dois principais estudos que desenvolveram essas fórmulas. Então, o estudo do MDRD ele foi publicado em 2006, é um estudo que avaliou intervenção dietética em pacientes que tinham DRC. Logo, a gente tinha pacientes com taxa de filtração abaixo de 60 e a taxa de filtração glomerular média era de 40. Eu tinha em mais de 1.500 pacientes, mas só 12% negros. Quando eu olho a fórmula do CKD-EP, era um estudo mais global, mais multiétnico, né? 30% da população era negra, eu tinha mais de 8.000 pacientes e a taxa de filtração glomerular média era de 68. O CKD-EP ele incluiu pacientes que tinham doença renal crônica, mas incluiu pacientes também que não tinham doença renal crônica. Então, talvez essa seja a grande vantagem do estudo CKD-EP. Ele conseguiu avaliar melhor aquela população que não tinha DRC, que não tinha queda da taxa de filtração glomerular, e talvez aquelas que tinham uma queda, mas muito pequena, muito discreta da taxa de filtração glomerular. Então, esse estudo aqui do JAMA, ele é interessante porque ele traz esse gráfico da reclassificação da taxa de filtração glomerular de acordo com os estágios aí, comparando CKD-EP, comparando o MDRD. E o que a gente vê, por exemplo, se eu pego os pacientes que tinham estágio 2 da DRC pelo MDRD, eu tenho aqui uma reclassificação de quase 35% para o estágio 1. Se eu pego os pacientes que tinham 3A, eu tenho uma reclassificação de quase 35% para o estágio 2. Se eu pego aqui estágio 3B, eu tenho uma reclassificação para cima aí, para o estágio 3A, de quase 14%. Então parece, a gente consegue ver, na verdade, por esse gráfico, que a fórmula do CKD-EP, ela subestima menos a filtração glomerular, principalmente nos estágios mais iniciais da doença renal crônica. E o segundo dado muito importante é esse outro gráfico aqui. Ele avaliou a relação prognóstica da doença renal crônica definida pelo CKD-EP, pelo MDRD, com o risco de mortalidade geral, com risco de mortalidade cardiovascular e com risco de progressão para a doença renal crônica em estágio terminal. A gente tem aqui de um lado a favor do MDRD, aqui do outro lado a favor do CKD-EP, a mesma coisa aqui nesse gráfico, e a gente vê que o estudo do CKD-EP, a fórmula do CKD-EP, ela tem melhor correlação com mortalidade de causas gerais, mortalidade cardiovascular e com doença renal crônica estágio terminal. Então, não precisa ter dúvida, a gente deve usar a fórmula do CKD-EP, principalmente porque ela é melhor para avaliar a filtração glomerular nos estágios iniciais da DRC. Na verdade, as duas fórmulas subestimam um pouquinho a filtração glomerular, sendo que o MDRD subestima mais, e ela tem melhor correlação com o desfecho duro, mortalidade, evento cardiovascular e doença renal crônica estágio terminal. Então, por conta disso, a gente já não marca também a alternativa C. A gente já exclui. E agora, eu já disse para vocês que a resposta certa é a alternativa B, né, CKD-EP, mas por que que o clearance de creatinina na urina de 24 horas, ele não é tão bom assim? E é engraçado porque eu sempre pergunto para os residentes o seguinte: é melhor dosar a creatinina e colocar a creatinina numa fórmula de celular, de computador, para estimar a filtração glomerular? Ou é melhor eu coletar a urina de 24 horas e fazer o clearance de creatinina na hora de avaliar a filtração glomerular? E aí muito residente fala, é melhor o clearance de creatinina na urina de 24 horas, porque parece que o mais difícil tem que ser melhor, mas nesse caso isso não é verdade. O mais difícil é também pior, menos acurado. E o clearance de creatinina ele tem dois problemas.
problemas. O primeiro problema, eu já conto para vocês que é que ele superestima a filtração glomerular. Por que que isso acontece? A gente sabe que clearance urinário de qualquer coisa é aquela coisa dosada na urina sobre aquela coisa dosada no plasma, vezes o volume de urina dividido pelo tempo. Então, posso fazer clearance de creatinina em 24 horas, em 12 horas, em 6 horas. Posso fazer clearance de ureia, clearance de fósforo, de ácido úrico, do que vocês quiserem. É só usar essa fórmula aqui, dosar a substância no sangue, dosar a substância na urina. E eu já contei para vocês de que parte da creatinina que aparece na urina, ela não é filtrada, ela é secretada. E aí, se eu aumento o meu numerador, consequentemente, eu vou subestimar a minha taxa de filtração glomerular olhando o clearance de creatinina na urina de 24 horas. E aí esse gráfico aqui, ele é muito legal porque ele compara o clearance de creatinina que está aqui nessa caixinha mais pretinha tracejada com o iotalamato, que é a caixinha branca. E vejam que à medida que eu vou caindo na taxa de filtração glomerular, à medida que se cai a taxa de filtração glomerular, a gente vê que a caixinha branca, a caixinha pretinha, ela vai sobrando para cima da caixinha branca, superestimando filtração glomerular. A relação clearance de creatinina e a taxa de filtração glomerular pelo iotalamato é 0,99 quando tem mais do que 60 de taxa de filtração glomerular. Isso passa para 1,07, depois passa para 1,13, depois passa para 1,27, mostrando que lá quando eu tenho menos que 30 de taxa de filtração glomerular, eu estou superestimando em 27% a filtração glomerular quando eu olho para o clearance de creatinina. E o outro problema do clearance de creatinina que é um exame com baixa reprodutibilidade. Por quê? Porque é difícil coletar a urina de 24 horas. Quantos pacientes não coletam de forma errônea a urina de 24 horas? E aí, para a gente se cercar, para a gente evitar esse problema, a gente pode lançar mão dessa informação. Uma urina de 24 horas bem coletada tem que ter, se for no caso do homem, 20 a 25 mg por quilo de creatinina, e se for no caso da mulher, 15 a 20 mg por quilo. Certo, gente? Então, acho que dito isso, a questão não era exatamente isso que a gente trouxe, mas a ideia é vocês se munirem de informação para conseguirem responder questões que abordem essas diferentes formas de avaliação da filtração glomerular. E aí a gente passa para a próxima questão. Essa próxima questão é adaptada da prova de título da SBN do ano passado, né, de 2022, e ela diz o seguinte: em relação à cistatina C sérica, assinale a alternativa correta. Então, agora a gente vai falar de cistatina. Pode ser utilizada na avaliação direta da taxa de filtração glomerular por meio do seu clearance. Como a gente faz clearance de inulina, a gente pode fazer clearance de cistatina C. B. Hipertireoidismo e uso de corticoides são situações em que reduz o nível sérico de cistatina C. C. Nos pacientes com cirrose hepática apresenta melhor sensibilidade na detecção da queda da taxa de filtração glomerular. E D, ela não sofre influência do sexo, da idade, do IMC e da massa magra, diferente do que acontece com a creatinina. Então vamos entender um pouquinho mais sobre cistatina C. A cistatina C ela é uma proteína encontrada em todas as células nucleadas, ela é gerada em uma taxa constante e ela é livremente filtrada no glomérulo, sendo que ela não é secretada, diferente do que a gente vê com a creatinina. E além disso, esse dado ele é muito importante, ela é totalmente catabolizada, totalmente metabolizada no túbulo contorcido proximal e, portanto, eu não tenho eliminação renal de creatinina, de cistatina C. Então, se eu for fazer clearance de cistatina C e eu dosar minha cistatina C na urina, a minha cistatina C na urina vai ser 0. Portanto, não é possível fazer clearance renal de cistatina C e, portanto, essa alternativa aqui eu já marco como errada. Não é possível fazer clearance de cistatina C. Além disso, eu preciso lembrar que existem, embora ela seja mais acurada, existem situações que podem atrapalhar, que podem interferir nos valores de cistatina C sérica. E aí as principais situações estão associadas a um aumento da cistatina C sérica, são doenças da tireoide, tanto hiper quanto hipotireoidismo, o uso de corticoide e estados inflamatórios, como pacientes tabagistas e pacientes com neoplasias. Então a gente volta aqui na questão e a gente já exclui também a alternativa B, porque não reduz hipertireoidismo e uso de corticoide, aumenta a cistatina C e, portanto, essa alternativa ela está errada. E aí, voltando a falar, existem também uma pequena influência do gênero masculino, do IMC, da massa magra, da própria raça, da própria idade, nos valores de cistatina C sérica, embora a gente saiba que essa interferência ela é inferior ao que a gente observa com a creatinina. E, portanto, essa alternativa também está errada, a alternativa D,
porque ela sofre sim influência de sexo, de idade, de massa magra, mas essa influência ela é menor do que a gente observa na creatinina. Então, portanto, por conta disso, a gente marca que foi gabarito da prova. Alternativa C, nos pacientes com cirrose hepática, a gente tem a cistatina C com melhor sensibilidade na detecção da queda da taxa de filtração glomerular. Lembrando que a creatinina ela perde a acurácia na cirrose hepática porque são pacientes que têm baixa massa muscular e, consequentemente, eles demoram a subir os níveis de creatinina sérica. E, além disso, a gente tem uma fórmula que é uma fórmula que não é a forma adequada, a padronizada para se mensurar a creatinina, que é o método colorimétrico de Jaffe, que pode ser interferido também por hiperbilirrubinemia. Então tem dois fatores aí que podem atrapalhar a avaliação, o uso da creatinina nos pacientes com cirrose hepática. E aqui eu só quero reforçar que o grande problema de usar a cistatina C sérica na nossa prática clínica é baixa acessibilidade. É um exame ainda custoso, é um exame ainda muito pouco disponível. Beleza? E a gente vai então para a alternativa, para a questão 4, é uma questão que a gente lançou agora no nosso simulado dia 9 de março, é um homem de 40 anos, halterofilista e portanto com muita massa muscular, e ele vem na consulta com o nefrologista porque ele tem uma creatinina sérica de 1,54. Quando eu jogo assim 1,54 na fórmula do CKDEP de 2021, está me dando aqui uma taxa de filtração glomerular estimada de 58. E aí eu vou olhar eletrólitos normais, eu vou olhar gasometria normal, eu vou olhar exame de urina completamente normal, eu vou olhar ultrassom de rins e vias urinárias desse paciente, tudo normal. Qual a conduta mais adequada para esse paciente? Eu tenho que solicitar um clearance de creatinina de 24 horas, informando se tratar do método mais confiável e recomendado pelas diretrizes nesse cenário. Eu só vou pegar e fazer o seguinte, eu já vou eliminar essa alternativa A, porque a gente já viu que o clearance de creatinina de 24, na urina de 24 horas é um exame que não é tão acurado assim e não é um exame de primeira linha para nenhum cenário. A gente sabe que ele vai sempre superestimar a filtração glomerular. Alternativa B, solicitar biópsia renal, porque esse paciente tem uma suspeita de doença renal crônica indeterminada. Vamos guardar essa alternativa, a gente discute mais para frente. Alternativa C, solicitar cistatina C sérica, parece uma boa ideia, porque é um paciente que tem muita massa muscular em que a creatina ela pode estar um pouco mais alta por aumento da geração, e utilizar uma fórmula do CKDEP que vai combinar os dois marcadores endógenos, a creatinina e a cistatina C. Parece uma ideia legal. E a alternativa D, informar que esse paciente tem doença renal crônica e prosseguir o acompanhamento ambulatorial da doença renal crônica. Então, a alternativa A eu já eliminei, a gente vai abordar rapidinho aí a discussão da alternativa B, C e D, reforçando aí a melhor forma de avaliação de filtração glomerular e reforçando o conceito, a definição do que é doença renal crônica. A gente precisa definir se esse paciente tem ou não tem doença renal crônica, certo? Então, quando a gente está falando de avaliação da filtração glomerular, eu já disse para vocês que o teste inicial é a gente fazer a taxa de filtração glomerular estimada pela creatinina sérica. Mas se eu estou diante de situações em que a creatina ela pode estar sendo falseada, ela pode perder a acurácia, situações em que a geração de creatina é muito alta ou muito baixa, ou eu estou usando medicação que possa interferir na secreção tubular de creatinina, o ideal é eu lançar a mão de um teste mais acurado, de um teste confirmatório, e aí sem dúvida o mais utilizado na prática clínica é a dosagem da cistatina C sérica. Eu posso usar clearance de creatina medido na urina de 24 horas, lembrando que ele também tem as suas limitações, e se eu tiver disponível, eu posso usar inclusive os clearances dos marcadores exógenos, embora quase nunca a gente tenha acessibilidade a esse exame. E aí, se eu doso a cistatina C sérica, o ideal é eu pegar o valor de creatinina e o valor da cistatina C e colocar numa fórmula do CKDEP que combina creatinina e cistatina C. O teste é mais acurado para a gente avaliar a filtração glomerular, a fórmula mais acurada é quando eu uso a combinação de creatinina com cistatina C sérica. Isso é superior do que usar só a cistatina C ou do que usar só a creatinina. Então, esse conceito é outro conceito fundamental. Quando que eu devo, então, utilizar a cistatina C? Quando eu estou diante de situações de medicamentos que podem inibir a secreção tubular, quando eu estou diante de situações que aumentam ou diminuem a geração de creatinina, quando eu estou diante de situações em que o paciente usa
usa alguma medicação que precisa de ajuste conforme a taxa de filtração glomerular, então tem que ser um pouco mais acurado, um pouco mais certeiro no cálculo, na avaliação da filtração glomerular. E uma outra situação muito importante é nas situações em que eu tenho uma taxa de filtração glomerular um pouquinho diminuída, de 45 a 60, sem qualquer outro marcador de doença renal crônica. E é essa a situação do nosso paciente. Esse paciente, talvez se a gente dosasse a cistatina C sérica dele e a gente colocasse na fórmula, a gente tiraria talvez o diagnóstico de doença renal crônica. Então, lembrando que a fórmula do CKDEP de 2021, ela não usa mais o critério raça, e aqui eu quero trazer a definição de doença renal crônica. Então, ter doença renal crônica significa ter uma normalidade ou estrutural ou funcional dos rins que persiste por mais do que 3 meses. O que inclui isso? Inclui qualquer alteração na urina, seja uma hematúria com dismorfismo eritrocitário, ou seja uma albuminúria persistente por mais do que 3 meses. Então aquele paciente que tem nefropatia por IgA, que tem microalbuminúria, que tem proteinúria subnefrótica e tem creatina de 0,8, ele tem DRC? Ele tem DRC por definição. Posso ter uma anormalidade eletrolítica ou uma doença tubular, então aquele paciente que tem Bartter e que tem hipocalemia, ele tem por definição DRC independente da filtração glomerular. Pode ter uma normalidade histológica, pode ser uma normalidade radiográfica. Então, por exemplo, aquele paciente que tem rim único, ou aquele paciente que tem rim em ferradura, ou que tem doença renal policística autossômica dominante, tem 0,8 de creatinina, ele tem doença renal crônica por definição. Agora, se eu não tenho nada disso daqui, que é o caso do nosso paciente, eu só consigo definir ter doença renal crônica se ele tiver uma redução da filtração glomerular. E a redução da filtração glomerular, ela é determinada por uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60. O nosso ponto de corte para definir DRC é 60, e tudo isso tem que ser persistente por mais do que 3 meses. Por que 60, Lion? Porque foi justamente abaixo de 60 que a gente viu mais mortalidade, mais pior prognóstico, tanto de mortalidade geral quanto de mortalidade cardiovascular para a população que tinha queda da taxa de filtração glomerular. E além disso, é justamente abaixo de 60 que a gente vê mais anormalidades, complicações da DRC, como hiperparatireoidismo, acidose metabólica, distúrbio eletrolítico, anemia, e é abaixo de 60 geralmente que a gente precisa ajustar a medicação. Então o ponto de corte para definir DRC é abaixo de 60 e continua sendo abaixo de 60. Existe uma discussão atual se a gente não deveria utilizar diferentes pontos de corte de acordo com a idade. A gente já tem alguns estudos mostrando que para a população idosa, ter taxa de filtração glomerular de 45 a 60 não teve mais mortalidade quando a gente comparava com a população que tinha de 60 para cima. Então existe uma ideia talvez de trazer esse ponto de corte para 45 para a população idosa e talvez usar o ponto de corte de 75 para a população com menos de 40 anos. Mas por enquanto a recomendação da diretriz internacional é a gente utilizar o ponto de corte de 60, certo? Então, quando a gente volta na nossa questão, que é a questão 4, a gente vê a alternativa A, eu já excluí porque não faz sentido a gente usar a clearance de creatinina nesse cenário, porque não é um exame tão acurado assim. Esse paciente, ele tem doença renal crônica, se a gente só lançar a mão da creatina sérica, ele vai ter o diagnóstico de doença renal crônica, mas ele está naquela situação em que eu tenho uma taxa de filtração de 45 a 60, de quase 60, né? E ele não tem mais nada. Então, esse paciente, ele merece uma cistatina C sérica e eu mereço jogar essa cistatina C sérica junto com a creatinina para a gente estimar a filtração glomerular de uma forma mais acurada. Eu não consigo garantir que esse paciente tenha doença renal crônica sem utilizar um marcador endógeno de maior acurácia, um exame com maior acurácia para avaliar a filtração glomerular. Então, eu não marcaria a alternativa B, eu não marcaria a alternativa D, com certeza a alternativa correta é a alternativa C. E aí, para a gente sedimentar essa informação, eu trouxe uma questão, outra questão também adaptada da prova de título da SBN do ano passado. É um homem de 20 anos, assintomático, que vem por um exame de creatina de 2,2. Esse exame foi repetido, foi confirmado, ele tem uma ureia que é normal, ele tem um exame de urina que não tem alterações, e ele também nega doenças recentes, ele nega tratamentos anteriores. Então, veja, é uma situação muito parecida com a questão anterior. A grande diferença aqui é que ele não fala se o paciente tem grande quantidade de massa muscular, e aqui a gente está falando de uma creatina que está um pouco mais alta do que na questão anterior, que estava 1,5. E aí a pergunta é, qual a conduta mais adequada nesse caso? Alternativa A, solicitar cistatina C e microalbuminúria em urina de 24 horas. Então, na outra vez a gente marcou cistatina C, porque a gente consegue avaliar com mais acurácia,
juntar cistatina C, juntar creatinina, jogar na fórmula, a gente tem uma fórmula que é mais acurada para avaliar a filtração glomerular. Parece uma ideia legal. Agora, será que esse paciente precisa do exame de urina de 24 horas? Esse paciente tem um exame de urina tipo 1 que não tem proteinúria, é um exame semi-quantitativo, né? A gente pode lançar mão de um exame quantitativo para avaliar a albuminúria, para a gente detectar se existe outro dano renal. Certo? Lembrar que a albuminúria é marcador de dano renal. Mas pelas diretrizes do KDIGO, eu não preciso fazer necessariamente uma albuminúria de 24 horas. Eu posso fazer uma relação albumina barra creatina e amostra isolada de urina. Então, assim, não está errado, mas também não parece uma excelente opção solicitar uma urina de 24 horas para ver a albuminúria desse paciente. Aí a alternativa C, eu já vou logo eliminar ela, porque de novo traz aquela ideia do clearance de creatinina em urina de 24 horas, a gente já viu que é um exame que falha em acurácia, tem lá suas limitações. E aí a alternativa B e D, elas falam em situações parecidas. A alternativa B diz o seguinte: eu preciso verificar se esse paciente ele não fez uso de medicações que falsamente aumentam os níveis de creatinina. E a alternativa D, eu preciso verificar se esse paciente não fez uso de suplemento nutricional. Olha, na minha opinião, essas duas alternativas elas têm dois problemas. Marcar qualquer uma dessas alternativas esbarra em dois problemas. Primeiro, a gente já tem lá no enunciado que esse paciente não fez tratamento anterior, então ele não está tomando nenhuma medicação e ele não tem doença recente. Então essa alternativa aqui, B, me parece muito estranha. Enquanto a alternativa D, ela fala de suplemento nutricional. Embora muita gente use suplemento nutricional sem acompanhamento médico, o ideal é que se faça acompanhamento médico. E muitas vezes eu acho que a gente tem que interpretar suplementação como também um tratamento. Então, talvez eu não marcaria essa por conta disso. E além disso, eu acho muito pouco provável que um paciente que tenha função renal normal, ele vai sair de 1,2 de creatinina para 2,2 de creatinina com suplemento nutricional ou com alguma medicação que interfira na secreção tubular de creatinina. Lembra, 10 a 15% da creatinina ela é secretada. E por mais que eu aumente a geração de creatinina a partir de uma grande massa muscular, a partir de uma suplementação proteica, se o rim desse paciente está filtrando bem, é pouco provável que eu vou subir a creatina até nível de 2,2. Então, eu não marcaria a alternativa B e nem a alternativa D por conta dessas duas afirmativas, por conta desse paciente não fazer tratamento anterior e por conta de eu achar que chegar até 2,2 com qualquer uma dessas situações não me parece uma ideia que faça muito sentido. Então, para mim, embora não seja uma alternativa perfeita, eu ficaria com a alternativa A. O concurso liberou como gabarito a alternativa D, e eu acho legal a gente trazer isso porque, de novo, por mais que você tenha conhecimento, você tem que saber fazer questão. E às vezes, mesmo sabendo fazer questão, você pode errar a questão porque você não consegue entrar na cabeça do avaliador e muitas vezes nem questionar a cabeça do avaliador, mas a gente precisa ver e precisa lembrar que algumas questões têm problema, sim, de elaboração. E aí, por fim, a gente trouxe essa última questão, é uma questão bem conceitual, bem breve aí, é um paciente, é do concurso da IBSER de Nefrologia do Rio de Janeiro de 2017, um homem de 49 anos, doença renal policística autossômica dominante, taxa de filtração de 41 ml minuto por 1,73 metros quadrados, considerando o estadiamento da DRC, o termo que melhor define o estado de função renal desse paciente é redução leve a moderada, redução moderada grave, redução grave e falência renal. Olha, quando eu vi essa questão, eu falei, putz, a chance de eu errar é grande, porque a gente sempre estadia 1, 2, 3A, 3B, 4, 5. A gente não costuma usar esses termos. Mas mesmo não sabendo os termos, daria para a gente acertar a questão. Porque a gente sabe que 41 está naquela faixa que é de 30 a 44, e isso é um estágio 3B. Se é um estágio 3B, vamos avaliar aqui as nossas opções de alternativas. O pior cenário seria falência renal, estágio 5. O segundo pior cenário, redução grave, estágio 4. O terceiro pior cenário, 3B, 3A e 2. Então, mesmo não sabendo, eu conseguiria acertar a questão, eu marcaria aqui a alternativa C, e é o gabarito do concurso, certo? Eu trouxe aqui para também exemplificar e para sedimentar esse conhecimento, a gente estadia a doença renal crônica conforme a taxa de filtração glomerular, e aqui vejam que existem mesmo esses conceitos, né? Normal, levemente reduzido, leve a moderadamente reduzida, moderadamente a severamente reduzida e falência renal.
certo? E além disso, eu preciso lembrar vocês que a gente estadia a doença renal crônica conforme o grau de albuminúria. A gente estadia em A1 menor do que 30, em A2 de 30 a 300 e em A3 maior do que 300. E os termos que a gente usa hoje em dia são albuminúria normal ou levemente aumentada, A1, A2, albuminúria moderadamente aumentada e A3, albuminúria severamente aumentada. Lembrando que não existe mais aqueles termos de microalbuminúria e macroalbuminúria. O microalbuminúria seria o A2 e o macroalbuminúria seria o A3. De novo, eu quero lembrar a vocês que o CADIGO recomenda a gente fazer a avaliação de albuminúria pela amostra isolada de urina e a relação albumina/creatina nessa amostra isolada de urina. E se eu não tiver disponível a albuminúria, eu posso usar a proteinúria com a relação P/C. A albuminúria ela é superior à proteinúria porque ela teve mais correlação com o desfecho de doença renal crônica estágio terminal e com desfecho cardiovascular também. Então a gente deve preferir a albuminúria para o estadiamento. Se eu usar a relação P/C ou a proteinúria de 24 horas, os pontos de corte eles são diferentes. A1 é até 150 e A3 é maior do que 500. Então, menor do que 150, A2 de 150 a 500 e A3 maior do que 500. E uma outra coisa muito importante que esse slide nos traz é um conceito básico, mas que às vezes a gente escorrega nesse conceito. Quais são os dois principais fatores prognósticos de progressão da DRC? Sem dúvida, ter baixa taxa de filtração glomerular e ter elevada albuminúria são os dois principais fatores prognósticos da DRC. Percebam, esse gráfico ele mostra isso. Quem está em verdinho é baixo risco de progressão, quem está em amarelinho é moderado risco, quem está em laranjinha é alto risco e quem está em vermelhinho é muito alto risco. Percebam que quem tem A3, ter albuminúria maior do que 300 mg por dia é ou alto risco ou muito alto risco. E o paciente que tem taxa de filtração glomerular de 45 para baixo, ou ele é alto risco ou ele é muito alto risco. Então percebam que, sem dúvida, os dois principais fatores prognósticos da doença renal crônica é ter baixa taxa de filtração e ter elevado grau de albuminúria. Dito isso, gente, a gente finaliza essa nossa primeira aula de questões e a gente se vê na próxima, que vai falar um pouquinho sobre progressão da doença renal crônica. Até mais!